Depois da pandemia da Covid-19, todos e quaisquer sintomas gripais ou respiratórios assustam. Nesse período em que o país apresenta uma grande oscilação de temperatura, horas quente e outras frio, nós sofremos muito com a gripe, mas a vilã da vez é a bronquiolite, que muitas das vezes é confundida com uma gripe comum e é uma condição que afeta somente bebês. É necessário que os pais estejam atentos a qualquer sintoma anormal, como tosse seca e dificuldade para respirar. Inicialmente, os sintomas da bronquiolite, ele começa com uma infecção de vias aéreas superiores, simula uma infecção de vias aéreas superiores, porque a criança vai apresentar uma rinorreia, uma congestão nasal, a coriza, a febre baixa, e de 1 a 3 dias fica com esses sintomas e depois ela evolui, com os sintomas de vias aéreas inferiores. A recusa da mama também é um sinal de alerta. A bronquiolite tem vários estágios, por isso, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento. O vírus pode ser detectado através de exames e de raio-x. Os pais devem se preocupar quando a criança evolui com esses sintomas de infecção respiratória inferior, que são os sintomas de desconforto respiratório, onde a criança ela pode apresentar inicialmente dificuldade para mamar, gemidos e uso da musculatura acessória, que nós chamamos, que é o batimento de asa nasal, uso da musculatura intercostal, que é chamado de tiragem intercostal, onde o pai e a mãe que conhecem o seu filho, eles vão saber que o bebê está apresentando o quê? Um esforço para respirar, que é chamado desconforto respiratório. Então, tem que ser levado ao serviço de urgência e emergência para ser avaliado por um profissional médico, pediatra, para tomar as condutas seguintes. Logo que o bebê nasce, as pessoas querem olhá-lo, conhecê-lo, mas é necessário o bom senso e entender que os pulmões dos recém-nascidos ainda são muito frágeis. Por isso, não é recomendável bebês receberem visitas, principalmente de quem apresenta sintomas de gripe ou resfriado. Como nós estamos no período de sazonalidade, onde o vírus está circulando muito, é ideal que os pais evitem locais aglomerados, evitem contato com outras pessoas que estão com problemas de sintomas respiratórios, certo? E lugares públicos, Manter esse cuidado, porque não sabemos se é um resfriado comum, se é uma gripe ou se é uma bronquiolite. Então, se a criança está muito exposta a vários vírus, tem esse risco de se contaminar. A família da Rafaele vive esse drama de perto, pois pela 3ª vez o seu filho, o pequeno João Paulo, de apenas 9 meses, foi acometido pelo vírus da bronquiolite. Porém, desta vez foi ainda mais agressivo. Rafaele, como foram os primeiros processos da bronquiolite, a primeira vez, a segunda e desta vez a terceira ainda mais forte, Rafaele? Sim, a primeira vez ele tinha 4 meses, começa com resfriado, a gente pensa que é só a gripe, aí se agrava, vê o cansaço, as 2 primeiras vezes não deu febre, quando foi da terceira já veio com a febre, o cansaço muito mais forte. Ele é uma criança muito tranquila, então ele estava chorando muito, ele começa a chorar muito, a gente fica agoniado. A primeira vez a gente chegou a levar ele em São Luís, no Hospital da Criança, foi medicado, tudo. Fizeram o raio-x, foi identificado pelo raio-x. Já na segunda e na terceira foi diagnosticado com o exame de sangue, que o raio-x não mostrou, mostrou no exame de sangue. Dessa última vez ele ficou meio cansado mesmo, um cansaço tão forte que a enfermeira falando que na hora ela não quis demonstrar, mas ela me chamou depois e disse que ela estava preocupada porque ele já estava chegando a ficar roxo e querendo desmaiar, de tão cansado que estava. E foi medicado com remédio na veia, no músculo, e logo em seguida ele foi para nebulização com adrenalina para poder melhorar o cansaço. Sabemos que em todo o estado do Maranhão tem aumentado muito os casos de bronquiolite. Você viver esse drama pela 3ª vez, é complicado, Rafaele? Muito complicado, e até alerta, para esse povo que gosta de
tá tacando fogo, limpar quintal e tacar fogo, para evitar, porque prejudica demais. A bronquiolite, ela se agrava disso, né? Da poeira, da fumaça. E aí a gente pede que olhe por eles e pela gente, né? O aumento no caso da bronquiolite acende um alerta para os pais. Muitos bebês estão internados acometidos pelo vírus e, em muitos casos, bebês já foram intubados, como é o caso da pequena Gíulia. A nossa equipe de reportagem vai falar também com a família da Nátila Tavares, que viveu esse drama de perto, pois a mesma tem uma filha de apenas 4 meses, a pequena Gíulia, que também foi acometida com o vírus da bronquiolite. A nossa equipe de reportagem resolveu fazer a videoconferência para não expor, né, a pequena Gíulia novamente a essa situação. Nátila, como foi, né, vivenciar esse drama? Como foi o diagnóstico da pequena Gíulia? Começamos primeiro, eu pensei que fosse uma simples gripe, que ela começou mesmo só com alguma coriza, sem febre, sem tosse. Aí fomos na UPA. Na UPA, a pediatra pediu um raio-x, olhou o raio-x e disse que ela estava com o começo da bronquiolite. Isso, ela tinha apenas 3 meses. Isso, ela tinha 3 meses e meio. Só que aí ela foi e disse que ela estava somente com o começo da bronquiolite e que ela podia fazer o tratamento em casa. Fomos para casa e fizemos o tratamento de 6 em 6 horas. Só que infelizmente não resultou. Então não viu o resultado e chegando lá internaram ela imediatamente. Qual foi o sentimento, né, nesse momento, Nátila? Desespero, porque no começo eu pensei que ela ia ficar somente no oxigênio, porque ela estava bem debilitada a respiração, estava muito ofegante, muito cansadinha, ela não conseguia mais mamar. E aí eu pensei que ia ficar somente no oxigênio, mas no outro dia, pela manhã, a médica olhou, mediu a saturação dela e estava muito baixa. Aí tentaram fazer uma aspiração para tirar no caso, o que eles falam que a gente diz que é muita secreção. Eles disseram que ela tinha muita secreção. Tentaram, mas não conseguiram. Aí foi nesse momento que a pediatra chegou a mim e disse que ela ia para a ala vermelha, se eu podia autorizar que ela fosse entubada. Nesse momento, foi desespero. Ela foi internada na segunda, na UPA, lá em São Luís. E na terça eles resolveram entubar, só que ela estava dando muito trabalho. Eles entubaram e extubaram ela 2 vezes. Não foi um processo muito fácil, então eles resolveram colocar ela somente no catéter de oxigênio. Sim. Aí ela brigava muito com o ventilador, ela não deixava ele fazer o trabalho. Aí na quarta eles entubaram ela. Aí a gente lutou por uma UTI pediátrica, porque ela estava correndo muito risco lá. Exposta, né? Muito exposta, né? Estava numa UTI adulta, correndo sérios riscos. Aí foi que conseguimos, um anjo conseguiu um leito pra gente, e a gente foi transferida na mesma noite. Nátila, teve um momento muito emocionante, né? Vocês ainda no hospital, que você pôde mostrar ela, né, para as pessoas que saíram daqui de Rosário, foram tentar ver a Gíulia, mesmo que fosse de longe, né? Esse foi um momento muito importante para ti, né, Nátila? Sim, porque a minha família, os meus amigos que estavam me dando força, faziam com que eu ficasse ainda mais forte, né? Porque para uma mãe ver tudo aquilo, a gente desaba. Tinha dias que eu estava bem, mas tinha dias que eu estava muito mal. E hoje, como que tá a Gíulia, com 4 meses, né? Muito linda, graças a Deus, se recuperando, na verdade. Como que ela tá hoje? Ela tá ótima. Ainda tá um pouquinho fraquinha, porque ela perdeu peso. Ela ficou bem debilitada. Por mais que ela recebesse por sonda e também, como eles falam, a hidratação, não foi suficiente. Ela ainda ficou bem debilitada. Aí agora ela tá se recuperando aos poucos. Tá aqui, tá bem.
Ó, gente, você que tá em casa, essa que aparece aqui na videoconferência é a pequena Júlia, que hoje já tem 4 meses. Tá bastante zangadinha, né? Até por conta do calor, tá se recuperando, como a Nath lá falou. Então, é a pequena Júlia. E sobre a amamentação, ela tá conseguindo sugar direitinho? Porque a bronquiolite, ela infelizmente impede, né? Que a criança fique com dificuldade, né? No começo, sim, mas aí depois que ela saiu do tubo, ela ainda ficou uns dias sem conseguir sugar, porque como a criança ela fica muito tempo sem se movimentar, ela perde um pouco, né? Sim. A mobilidade. Aí ela ficou uns 2 dias ainda aprendendo novamente a mamar e a sugar normalmente.